Saudações, viajantes! Neste vídeo iremos conhecer a técnica que eu pratiquei, minha primeira gravura diretamente do túnel do tempo do século passado, 1999, no meu primeiro ano da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. A monotipia, uma técnica simples que você pode praticar na sua casa com ferramentas e materiais muito usados na cozinha, churrasqueira e no jardim de casa. Apresente seu bilhete e embarque conosco nesta viagem da gravura ao grafite. Uma viagem da gravura ao grafite Oficinas. Apoio Copel Pura Energia. Parcerias Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. Prefeitura Municipal de Campo Largo. Prefeitura Municipal de Pinhais. Prefeitura Municipal de Araucária. Incentivo projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura Profice, da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura, Governo do Estado do Paraná. A monotipia ou monoprint é uma técnica aproximadora dos processos de impressão e gravação próprios da gravura. As monotipias são processos híbridos entre desenho, pintura e gravura, realizadas a partir de desenhos feitos sobre uma chapa entintada. A matriz entintada pode ser uma chapa de vidro, acrílico, fórmica, azulejo ou outras superfícies lisas. A monotipia é geralmente confundida com pesquisa de texturas variadas impressas sobre papel e levadas à prensa. A tradução de monotipia provém do idioma grego mono, que no idioma português se traduz para único ou e tipia, que para o português traduz impressão única. As monotipias, ou monoprints, como também são conhecidas, numa palavra híbrida entre o idioma grego e o inglês, assim como suas variantes monotype e, em espanhol, monotipo ou monograbado. Essa técnica artística em que a ferramenta de desenho é friccionada sobre um objeto ou superfície regular que está por baixo do papel ou de outro suporte, de modo a reproduzir graficamente uma textura, é conhecido como frotagem. Frottage, do francês frotter, que em português se traduz friccionar. É um método surrealista e automático de produção criativa desenvolvido por Mark Ernest. A frottage também pode ser entendida como uma técnica da monotipia. O artista utiliza um lápis ou outra ferramenta de desenho e faz uma fricção sobre uma superfície texturizada. E a fricção é a primeira forma conhecida de reprodução de imagem. Esse processo é complementado pela prática, permitindo ainda o artista imprimir outras formas e cores ao friccionar o papel ou o suporte gráfico em uma superfície. Uma das características da monotipia é um dos lados do papel a ser impresso estar em contato com a tinta, sendo esta transferida para o papel apenas nas linhas e áreas correspondentes às marcas da autoria artística. Também pode ser entendida como uma técnica da monotipia, o carbono, ou monotipia com ponta seca. O artista utiliza um lápis ou outra ferramenta de desenho, como a ponta seca, espécie de lápis com ponta de agulha que risca o papel, e a imagem formada no verso é intensificada com uma linha marcada com aspecto difuso, em um efeito quase esfumaçado. Paul Klee é um artista que experimentou na monotipia a relutância do traço, em tensão com áreas de cor e volumes, acentuando e colocando a linha como sua verdade relativa e parcial. A artista Mira Schendel veio morar no Brasil em 1949
E depois de participar da Bienal Internacional de São Paulo em 1951, teve acesso e contatos com experiências que vão produzir em seu trabalho mais de 4.000 desenhos com a técnica da monotipia em papel arroz, durante a década de 60 do século XX. Nas palavras do crítico de arte Rodrigo Naves, em exposição apresentando sua obra, um traço resoluto, livre da obrigação de delinear objetos. A quantidade, assim, é um componente fundamental do desenho de Mira Schendel. Esses desenhos conseguem reunir limite e determinação. O pernambucano Tunga é o primeiro artista brasileiro a ter uma obra exposta no Museu do Louvre, em Paris. Em seus trabalhos, Tunga utiliza materiais buscando a justa posição de modificar os sentidos simbólicos. E foi na França que Tunga lançou um livro com suas monotipias, cheias de sexualidade e erotismo, seus temas centrais, um corpo continuamente em obras, como foi intitulada sua exposição no Museu de Artes de São Paulo. A artista Marina Camargo se inspira nos mapas e letras, e no seu trabalho, Carbono 14, resgata a memória e os registros dos papéis químicos, usados para copiar manualmente antes das impressoras elétricas invadirem o cotidiano. Materiais e ferramentas para a produção de monotipias em casa. Os materiais que você precisa para fazer uma monotipia em casa são o rolo de borracha ou o rolo de espuma para pintar, a estopa, um tecido para limpeza e tintas, talco, papéis e as pontas secas. São como canetas, palitos de madeira, lápis ou instrumentos odontológicos. É isso aí, vamos lá, fazer a monotipia à maneira negra. A professora, gravadora, escultora e ilustradora Louise Vines referencia suas monotipias à maneira negra na imagem do retrato de expressividade intensa, gestual, em linhas, manchas, traços e pinceladas. Segundo a professora Louise Vines e suas considerações sobre a monotipia, a técnica da maneira negra é um processo subtrativo, tanto na gravura da litografia e na gravura em metal, partindo-se de uma superfície negra na qual, com a utilização de panos, retalhos, esponjas, pedaços de papéis, as áreas de luzes são retiradas, ou seja, abre-se as áreas claras, utilizando-se quando necessário para tal um pouco de solvente, que pode ser querosene, água rás, ou mesmo água, quando a tinta for acrílica ou à base d'água. As chapas metálicas ou de acrílico são em seguida impressas na prensa, obtendo-se assim áreas de preto mais intenso, assim como as monotipias coloridas, em seus diversos procedimentos relativos ao uso da cor na monotipia, realizando a própria pintura sobre a placa de alumínio ou acetato, com diversas cores, mesclando-as e sobrepondo-as. Um outro procedimento é a realização de diversas etapas de impressão, feita gradativamente, ou seja, deixando-se secar uma camada de tinta para sobrepor a outra.